Olá, queridos alunos, tudo bem? Então, estamos aqui para uma videoaula por conta do coronavírus e da nossa quarentena. Não há possibilidade de ministrarmos essa aula presencialmente. Então, usamos as tecnologias a nosso favor e vamos fazer uma aula aqui acerca do pré-natal. Vamos em frente. Olá, queridos, então vamos começar a nossa aula falando sobre o pré-natal. O objetivo do pré-natal é exatamente diminuir a mortalidade materna, não só a mortalidade materna, como a mortalidade dos nossos bebês, dos conceptos. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana, nos fala que a maioria da mortalidade materna ela ocorre durante ou depois da gestação do parto. Se desenvolve durante a gravidez e a maior parte delas pode ser evitada e tratada. Outros problemas de saúde podem acontecer antes da gestação, mas eles são agravados durante a mesma, especialmente se não forem tratados como parte do cuidado da mulher. E as principais complicações, que representam quase 75% de todas as mortes maternas, são a hipertensão. A gente sabe que, segundo o Ministério de Saúde, uma pressão arterial entre 140 por 90 já é considerada uma hipertensão. Então, ela pode levar uma pré-eclâmpsia até a eclâmpsia, levando a convulsões e levando à morte da mulher se não tratada. Hemorragias graves, hemorragia principalmente após o parto, no pós-parto imediato. Então, às vezes, um absorvente sujo de sangue pode não representar muito para um sangramento, mas imediatamente ela pode desenvolver um sangramento abrupto e pode-se perder uma mulher rapidamente se não for conduzido de maneira adequada. Complicações do parto, como infecções, complicações após no parto, às vezes até distócias, bebê grande, algumas complicações que vão se desenvolver durante o trabalho de parto, abortos inseguros em clínicas inseguras que vão levar à infecção, e os demais estão associados a doenças como malária ou infecção pelo HIV durante a gravidez. Isso são dados segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, 2018. Essa mortalidade materna ela pode ser evitável, porque todos os dias aproximadamente 830 mulheres morrem por causas evitáveis relacionadas à gestação e ao parto no mundo, infelizmente. 99% de todas as mortes maternas ocorrem em países em desenvolvimento. O Brasil é um deles, infelizmente também. A mortalidade materna ela é maior entre mulheres que vivem em áreas rurais e comunidades mais pobres, mais distantes de hospital, unidade básica de saúde, não fazem pré-natal. Em comparação com outras mulheres, as jovens e adolescentes elas enfrentam maior risco de complicação e morte como resultado da gravidez. Mulheres mais jovens, adolescentes, menos de 15 anos. Mulheres com mais risco também, maiores de 35 anos. Cuidados antes, durante e após o parto pode salvar a vida de mulheres e recém-nascidos. Entre 1990 e 2015, a mortalidade materna caiu no mundo, cerca de 44%, que bom, mas ainda assim está aquém. Isso são dados também da Organização Pan-Americana de Saúde, dados de 2018. Aqui a gente tem um gráfico do Ministério de Saúde aqui do Brasil, do caderno número 32, que é o caderno de atenção básica, atenção ao pré-natal de baixo risco. Ele é do ano de 2013. Então, observa aqui o índice de hipertensão, que antes aqui nos anos de 1990, ele tinha um alto índice, mais de 40%, diminuindo um pouco a partir dos anos 2000 e diminuindo ainda mais no ano 2007. São dados esses da última atualização do caderno do Ministério, mas ainda assim são razões de mortalidade que levam à morte dessas mulheres e que poderiam ser evitáveis. Outra causa, então, está aqui as hemorragias, no ano de 1990, 25,7%, diminuindo um pouco para o ano 2000 e diminuindo ainda mais para o ano 2007. Outras causas são infecção puerperal,
e o aborto. Infelizmente, o aborto ainda feito de forma clandestina, que vai levar à infecção puerperal. Algumas outras doenças de causas obstétricas. O caderno de atenção básica, esse que eu falei do Ministério da Saúde, ele tem por objetivo orientar o atendimento de acordo com as evidências mais atuais, objetivando a realização de uma prática humanizada, integral. O caderno de atenção básica, esse de número 32 do Ministério da Saúde, ele tem por objetivo orientar o atendimento de acordo com as evidências mais atuais, objetivando a realização de uma prática humanizada, integral, em rede custo-efetiva, garantindo um padrão de acesso e qualidade. Então, quanto às causas que nós já falamos, elas predominam, então, entre as causas as obstétricas diretas, e entre essas a eclâmpsia, hemorragia, infecção puerperal e aborto. E a maioria desses óbitos poderia ser evitável mediante uma boa assistência no pré-natal, parto, puerpério, urgências e emergências maternas. Uma das causas que poderiam ser evitadas, a mortalidade materna, seria o planejamento familiar, contribuindo para a redução da morbimortalidade materna e infantil, como uma avaliação pré-concepcional. A avaliação onde a consulta que o casal faz antes de uma gravidez com o objetivo de identificar fatores de risco ou doenças. Ele constitui importante barreira para combater a morbimortalidade materna e infantil. O planejamento familiar, então, ele deve constar investigação de doenças pregressas, se a mulher teve alguma doença pregressa, se já tem, uso de medicamentos, se faz uso de algum tipo de medicamento, hábitos de fumo, droga, ilícitas, orientar a futura gestante quanto aos seus efeitos adversos associados, sempre lembrar que a educação em saúde para a mulher em qualquer das suas etapas, seja reprodutiva ou não, a orientação à educação em saúde à mulher, ela é de extrema relevância. Ter essa escuta sensível, essa escuta humanizada no pré-natal, a gente precisa desenvolver esse hábito da escuta sensível sem ser aquele mestre absoluto do saber onde eu vou ensinar. E essa escuta, ela tem que se fazer por meio de interrogações, o que a mulher já sabe, o que ela tem dúvida, para investigar o nível de orientação que eu possa dar a essa mulher. Na história familiar, investigar doenças hereditárias, como pré-eclâmpsia, se ela já teve uma pré-eclâmpsia, eclâmpsia, se já teve diabetes mellitus, ou se vem de pai e mãe que tiveram, e no exame geral verificar PA, peso e altura da mulher, solicitando os exames de mama, preventivo de câncer e colo de útero. Orientações no planejamento familiar, a orientação nutricional precisa ser dado, riscos de tabagismo, bebida alcoólica, medicamentos, orientações quanto ao uso do medicamento, avaliações das condições de trabalho. Onde que ela está trabalhando? Não é uma área de risco ocupacional que ela precisa se deslocar agora durante a gestação, se ela tem o objetivo de engravidar. Administração preventiva ao ácido fólico no período pré-gestacional. Orientações para um registro sistemático nas datas das menstruações e estímulo para que o intervalo entre uma e outra gestação seja de no mínimo 2 anos. O objetivo do acompanhamento pré-natal é assegurar o desenvolvimento da gestação, permitindo o parto de um recém-nascido saudável, sem impacto para a saúde materna, inclusive abordando aspectos psicossociais e atividades educativas e preventivas. A atenção obstétrica e neonatal, ela tem como características essenciais a qualidade e a humanização. É dever dos serviços profissionais de saúde acolher com dignidade essa mulher e o recém-nascido, enfocando-os como sujeitos de direito. Alguns objetivos do pré-natal. Porque o que se observa? Observa-se que mesmo a mortalidade infantil tenha diminuído no Brasil nas últimas décadas, o que as evidências ainda trazem, que ainda esses indicadores estão aquém, esses indicadores de óbitos neonatais, eles precisam serem melhorados, porque ainda há uma alta incidência de sífilis congênita, ainda há uma alta incidência de hipertensão arterial sistêmica, que é uma das causas mais frequentes
de morbimortalidade materna e perinatal no Brasil. Então, existem alguns objetivos do pré-natal, como captação precoce das gestantes com a realização da primeira consulta de pré-natal até os 120 dias. Então, o agente comunitário de saúde conseguir investigar e detectar para a captação precoce dessa gestante para que ela vá fazer o seu pré-natal na unidade básica de saúde. Realização de no mínimo 6 consultas, mínimo 6 consultas de pré-natal, sendo preferencialmente uma no primeiro trimestre, nos primeiros 3 meses de gestação, 2 no segundo trimestre e 3 no terceiro trimestre de gestação. Uma escutativa dessa mulher e de seus acompanhantes, suas acompanhantes, esclarecendo dúvidas e informando sobre o que vai ser feito durante a consulta e as condutas a serem adotadas. Esses objetivos é que exatamente se consiga ter essa mulher o mais rápido possível fazendo esse pré-natal, que ela consiga ter essa familiaridade com os agentes comunitários de saúde, com a equipe de saúde, com o técnico de enfermagem, com o enfermeiro, com os profissionais da unidade básica de saúde, para que ela venha fazer esse pré-natal que vai garantir a ela consultas e orientações para que ela tenha uma gravidez adequada. Ou se não tem uma gravidez adequada, porque ela pode ser de risco, ela pode ser encaminhada para o alto risco. Objetivos do pré-natal: atividades educativas a serem realizadas em grupos ou individualmente. Essas atividades educativas não precisam ser uma sala com grandes confortos. Até na antessala pode ser feito as atividades educativas, de orientações. Enquanto elas estão esperando ali para consulta, pode ser feita uma antessala com orientações em grupo, ou até fazer alguma dinâmica, principalmente no aleitamento materno, que tem algumas dinâmicas bem interessantes para conseguir orientar essa mulher, tirar suas dúvidas, anseios, preocupações, né? Porque às vezes ela fica pensando como vai ser amamentar esse bebê, quais são as dificuldades. Uma anamnese, exame clínico obstétrico da gestante, uma imunização de tetânica e hepatite B e avaliação do estado nutricional por meio do SISVAN, que é a rede do sistema nutricional. Os exames pré-natais. Quais exames, então, a mulher teria que fazer? O teste rápido da gravidez, que o teste rápido da gravidez, dando o anticorpo para gravidez, seria de 7 a 9 dias, já consegue detectar. O sistema, o tipo sanguíneo, o ABO, com o fator RH, hemoglobina e hematócrito na primeira consulta. Essa glicemia de jejum, teste Coombs. Essa tolerância de sobrecarga para saber como é que está a glicose no sangue dessa mulher. Um teste para triagem de sífilis, VDRL, testagem de HIV, sorologia para hepatite B e sorologia para toxoplasmose também. Proteinúria, se não está apresentando proteínas da urina. Um exame sumário de tipo 1, urocultura com antibiograma. Uma colpocitologia oncótica, que nada mais é do que o exame Papa Nicolau, preventivo do câncer de colo do útero, bacterioscopia do conteúdo vaginal. Aí há alguns sinais de presunção da gravidez. Há alguns sinais que a mulher acha que possa estar grávida, mas não tem certeza. São chamados de presunção da gravidez. Então, a ausência da menstruação, a menorreia, não sabe quanto tempo, se sabe também, já atrasou quanto tempo tem, dor muscular, essa mialgia, os tubérculos de Montgomery no seio, que são aquelas glândulas mais acentuadas, onde dá acentuado sinal nas mamas, tontura, náusea, aumenta a frequência urinária, mais vontade de dormir, lanugem na testa, saída de colostro não é tão frequente, mas pode acontecer, a cialorreia, a salivação excessiva, mudança no apetite, a linha negra na barriga, o aumento do volume e hipersensibilidade das mamas, o cloasma gravídico, que são aquelas manchas no rosto que parecem borboleta, manchas de forma mais escuras. Alguns sinais e sintomas de gravidez que são chamados de sinais de probabilísticos, sinais de probabilidade, que são detectados no exame físico realizado pelo profissional de saúde daí, né? O amolecimento do colo uterino e do istmo uterino, que é o sinal de Goodell, sinal de Egger, o abaulamento e amolecimento na zona de implantação do blastocisto,
o sinal de Chadwick, que é uma coloração azulada, arroxeada da mucosa vaginal e do colo, paredes vaginais elas mais aumentadas, que ela pode-se observar a pulsação da artéria, contrações de Braxton Hicks, que são as contrações de treinamento, e a positividade do hormônio gonadotrofina coriônica humana, o beta-HCG, né? Alterações na forma e no tamanho do útero. São sinais probabilísticos. Aí vamos para os sinais de certeza. Sinais de certeza é a presença dos batimentos cardíacos fetais, a partir da 12ª semana, pelo sonar, e 20ª semana, pelo globo de Pinard. Percepção dos movimentos fetais entre 18 e 20 semanas e a visualização do saco gestacional observado via transvaginal a partir de 4 semanas de gestação. Aí só por meio da ultrassonografia, né? Aqui tem um fluxograma, segundo o Ministério de Saúde, também com o diagnóstico da gravidez. Se há um atraso ou irregularidade menstrual, náuseas e vômitos, aumento do volume abdominal, o que fazer? À medida que faz o teste, se for resultado positivo, gravidez confirmada, iniciar o pré-natal. Se há um resultado negativo, ela tem que ser encaminhada para avaliação ginecológica, persistindo essa menorreia. Aqui é um outro fluxograma da assistência ao pré-natal. Então, a mulher grávida, residente na área da abrangência da unidade básica de saúde, essa captação da mulher o quanto antes melhor, a primeira consulta. Aí, se ela for encaminhada, se ela é uma mulher de alto risco, se ela tem diabetes, se ela já teve outras gestações que tiveram complicações, mortalidade sem causa definida, ela tem que ser encaminhada para uma unidade de alto risco, para ser acompanhada, né, por uma unidade de alto risco, ou se é baixo risco, risco habitual, ela vai continuar indo para a unidade básica de saúde. A classificação do risco gestacional. Então, as mulheres de risco habitual, ok, a gestante está indo, seja primeiro, seja se ela é multípara ou já teve outras gestações, mas sem história pregressa ou complicação na atual gestação. E a gestação de alto risco, essa é aquela na qual a vida ou a saúde da mãe e do feto ou recém-nascido tem maiores chances de serem atingidas do que as médias da população considerada. Então, essa é aquela mãe que já teve uma história pregressa, se já teve gestações anteriores, gestação gemelar, adolescentes menos de 15 anos, mulheres com mais de 35 anos, ou que tem algum tipo de complicação ou doença pregressa, ou detectada antes ou detectada nessa gravidez. Então, o roteiro da primeira consulta. A gente precisa pesquisar aspectos socioepidemiológicos, aspectos antecedentes familiares, pessoais gerais, ginecológicos e obstétricos. Qual é a data da última menstruação? Como que é a regularidade desses ciclos? Faz uso de anticoncepcional? Paridade? Quantos filhos já teve? Não teve nenhum primeira gestação? Intercorrência clínica? Já teve alguma intercorrência clínica? Obstétrica? Já teve alguma história pregressa ou cirúrgica? Gestações prévias, hospitalizações, faz uso de medicação, já teve doença sexualmente transmissível ou tem no momento, exposição ambiental ou ocupacional de risco, trabalha numa área de raio-x, por exemplo, reações alérgicas a algum medicamento, alguma alimentação, doenças hereditárias, sofre de alguma doença hereditária, malformações, já teve... Ela tem algum tipo de malformação, ou já teve bebês que tiveram malformações, gemelaridade anterior, e o fator socioeconômico é importante investigar também nessas primeiras consultas. Exame físico, peso, altura, pressão arterial, avaliação da mucosa, da tireoide, das mamas, pulmões, coração, abdômen, extremidades. No exame ginecológico obstétrico, deve-se avaliar a genitália externa da vagina, colo uterino, toque, útero e anexo, para ver se tem alguma irregularidade, se tem alguma malformação, se tem algum problema maior. A partir da 12ª semana, a altura do fundo uterino, abdômen, ausculta fetal com sonar Doppler. Acompanhamento das próximas consultas. Então, nesse exame pré-natal, o que acompanhar? O que se deve ver, o que se deve orientar, o que se deve investigar? Orientações de visitas à maternidade de referência. Eu gostaria de ter o bebê na maternidade X. Ok, vamos fazer uma visita nessa maternidade X para avaliar onde quer, por onde chega, para ela não chegar no primeiro momento lá
do seu parto, já uma situação que ela não conhece nada, tudo muito obscuro. Já dá uma aliviada, acalmada na mulher, do seu companheiro, companheira. Orientações do estado nutricional, esse acompanhamento das próximas consultas, além desse acompanhamento do estado nutricional, também orientações do que se deve comer, de quanto em quanto tempo, não é porque está gestante que pode comer por 2, então tem esse acompanhamento e essa investigação, orientando para os hábitos saudáveis nutricionais. Orientações a exames de rotina, a verificação do crescimento e desenvolvimento fetal, se esse bebê está se desenvolvendo bem. A imunização da gestante, então quais são, pelo calendário de imunização, quais são as vacinas que a mulher tem que fazer, que a gente sabe que é o tétano, se não tiver completo, já faz mais de 10 anos que fez a vacina, contra a hepatite B também, e influenza na época de inverno, sazonalidades. Orientações à amamentação, muito importante, quais são os benefícios, estimulá-la a amamentar esse bebê até os 2 anos, até os 6 meses, como única alimentação, a amamentação, e depois, se conseguir, até os 2 anos, segundo preconizado pelo Ministério da Saúde. Cuidados e retorno da mãe no puerpério e consulta e acompanhamento do bebê pós-nascimento. E aqui algumas referências onde a gente tem. Eu espero que essa aula tenha sido clara, mas eu fico à disposição para esclarecimentos. A gente tem a plataforma do ambiente virtual Mudo pelo IFSC, que a gente pode sanar as dúvidas e interrogações que vocês venham ter. Ficamos em casa. Boa noite.